você se transformar num vencedor assim como o Alex tem vencido, e acredito que todos nós também. Hoje eu me lembrei, né, desse dia, teria essa confraternização. Na verdade é um culto de ação de graças pela vida do meu irmão, e é motivo da gente se alegrar junto por isso. E eu estava pensando nisso em casa e Deus ele foi falando algumas coisas comigo, né? Porque, cara, a gente precisa de pessoas que acreditem naquilo que Deus tem sobre a sua vida, as promessas que Deus faz. A palavra que eu quero externar aqui essa noite, ela se encontra no livro de Números, no capítulo 14, vamos partir do verso 5. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, diante de todo o povo. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espiado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espiar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os outros protegiam. Portanto, não tenham medo. Essa passagem aqui, gente, ela assim, é uma passagem que fala muito ao meu coração, porque ela fala de uma trajetória de um povo que outrora era escravizado. Esse povo que eles estão citando aqui, que a palavra diz, é um povo que estava no exílio lá, preso no Egito, sendo escravizado, sendo massacrado todos os dias, sendo humilhado. E assim é na nossa vida quando a gente tem alguma coisa que nos prende. Lá no livro de Pedro vai dizer que todo vencido torna-se escravo do vencedor. Ou seja, aquilo que te domina hoje vai te dominar para sempre, se você não levantar, não tomar uma atitude, não olhar para frente, não acreditar nas coisas que Deus tem falado, naquilo que as pessoas de bem têm tentado ensinar. Se você não acreditar nisso, você vai ser derrotado para sempre. Caleb e Josué, eles decidiram que não queriam morrer no exílio, não queriam morrer como escravo do Egito. Eles decidiram acreditar naquilo que Deus tinha levantado a Moisés para fazer o melhor, nas palavras de Deus através da vida de Moisés. Eles olharam para eles e falaram: nós não queremos ficar aqui, nós não temos que ser escravos a vida inteira. E aí o que acontece? Deus tira eles daquela terra e eles começam a peregrinar no deserto. Sabe, um trajeto que levaria 11 dias acaba virando 40 anos por causa da falta de fé, da falta de visão de alguns deles. Aqui nessa passagem no capítulo 13, vai dizer que Moisés ele manda, são 12. Moisés ele fala assim, ó, vai sair daqui do acampamento 12 para espiar a terra. Desses 12 que saíram, somente eles dois tiveram a visão que eles poderiam vencer tudo desde que o Senhor estivesse com eles. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou líder. Além de ser líder, hoje nós temos a oportunidade de ser professor de jiu-jitsu também, né? Instrutor. E eu tenho pregado na igreja todos os dias. Eu tenho pregado nas ruas todos os dias a mesma coisa. Eu vejo pessoas sendo escravizadas o tempo todo por vícios, por bebidas, por prostituição, por um monte de coisa. E chegam a mim e falam assim: pastor, a gente quer ajuda. Mas quando você estende a mão e você fala as verdades que a Bíblia diz sobre aquelas pessoas, elas fingem que acreditam e no outro dia estão fazendo a mesma coisa. Ou seja, elas não têm coragem de se entregar a Deus e fazer aquilo que é certo para ser vitorioso. Vamos puxar isso para o tatame? Quando você tem um campeonato para disputar, se você não treinar, você chegar lá, você vai perder. Por quê? Porque você não treinou a sua mente, não treinou o seu corpo e não acreditou na qualidade daquilo que o seu professor te passou. O que os 10 fizeram foi a mesma coisa, eles não acreditaram na qualidade daquilo que Deus tinha feito. Deus já tinha tirado eles do Egito. Deus fechou o mar inteiro em cima dos egípcios. Deus não deixou faltar nada. No deserto, eles não sentiam falta de nada.
Deus mandava a coluna de fogo à noite para esquentar no frio. E de dia colocava a nuvem para não pegar o calor. Eles reclamaram de carne, tinha codornizes. Tinha um maná que descia do céu todos os dias e Deus falava, pega só para hoje. Eles pegavam mais porque não confiavam na provisão de Deus. E aí quando chega a parte deles herdarem a promessa, de entrarem na terra prometida, aquela terra que Deus prometeu, a terra que emana leite e mel, só 2 voltaram com a visão por causa dos inimigos, só que eles esqueceram de uma trajetória inteira de vitórias que eles tinham vencido até ali. Por isso que essa palavra, ela é bem direcional e ela é boa para essa noite. Por quê? Porque nós estamos falando com um homem aqui que não desistiu. Nós estamos falando sobre um homem que não desistiu, que acreditou naquilo que Deus falou para ele que ia fazer. E ele entregou a vida dele, e olha o resultado disso. Vai fazer 1 ano e 3 meses que o cara está limpo, está livre. Olha, irmão, quem me dera que na minha igreja, que na rua onde eu ando, as pessoas que eu falo, as pessoas que eu encontro para falar de Deus, que me pedem ajuda, tivessem a mesma coragem, a mesma determinação e a mesma fé que você teve para estar aqui, resistindo 1 ano e 3 meses. Está aqui, ó. É motivo de honra. Glória a Deus por isso, porque Ele acreditou. E a pergunta que Deus nos faz hoje, nós acreditamos? Você acredita que daqui a alguns anos você pode ser campeão de jiu-jitsu? Ou melhor, você pode estar pregando para pessoas? Ou melhor, você pode ter um casamento repleto de bênção? Você pode ter algo que vai fazer com que as pessoas olhem e falem assim, poxa, ele acreditou, ele lutou e Deus deu a vitória. É isso que falta para algumas pessoas. Eu falo isso hoje com muita alegria, mas também com um pouco de tristeza. É um misto, de sentimentos. Por quê? Porque eu gostaria, meu irmão, que todas as pessoas que ouvem a palavra, não só de mim, mas de você como homem de Deus, do Geilson, e de todos nós que queremos o bem da humanidade, porque é isso que a gente quer a salvação de todos. E esses dias eu me perguntei, Senhor, o que eu preciso fazer mais para que as pessoas se entreguem de verdade? Porque as pessoas não conhecem Deus na sua totalidade. Só conhecem o Deus que cura porque quando está doente. Só conhece o Deus da prosperidade quando está passando necessidade. Mas não tem um relacionamento com Deus para entender que Deus ele supre as nossas necessidades, Ele fecha todas as lacunas, Ele consegue nos fazer andar em pastos verdejantes, como diz o Salmo. Por isso que eu estou feliz, por isso que eu não poderia deixar de vir aqui. Para mim é uma honra ministrar aqui sobre a vida de um homem que não desistiu de crer naquilo que Deus prometeu. É isso que eu tenho para dizer essa noite. Nós, aqui desse projeto, da igreja, nós como homens, como mulheres que estão aqui, cara, acredita naquilo que Deus diz ao seu respeito. Acredita naquilo que Deus tem para fazer na tua vida. A Bíblia está cheia de repleta de promessas daquilo que Deus, às vezes, as pessoas lá de fora podem pensar que não vai dar em nada, é derrotado, não vai chegar em lugar nenhum, mas a Bíblia não diz isso ao meu respeito e ao teu respeito. A Bíblia vai nos chamar de nação santa, povo escolhido, raça eleita, ungido do Senhor, pessoas que estão destinadas, se estiverem em Deus, o teu destino é reinar com Ele na glória, porque Jesus mesmo disse, eu vou, mas eu vou vos preparar um lugar. E quando estiver preparado o lugar que eu tiver, vocês vão estar também. Essa é uma promessa, só que eu quero te dizer que existem promessas na nossa vida que são condicionadas e tem promessas que são incondicionais. Eu quero melhorar isso para você. Uma promessa incondicional, quer ver? Deus, Ele te ama. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então não tem nada que você venha a fazer para fazer com que Deus te ame mais, nem te ame menos. Ele vai te amar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque essa é a promessa de Deus incondicional. Ou seja, não depende do teu estado de espírito, não depende da condição que você está, não depende se você está drogado, se você tem vício, não depende que você tenha vocação, não depende disso. Essa de te amar é uma promessa incondicional, e Ele vai te amar com todos os seus defeitos, e Ele vai dizer para você, eu posso te tirar disso, e eu te amo. Essa é uma promessa incondicional.
Mas aí quando ele fala, eu posso te tirar disso, aí já vem a promessa incondicional. Por quê? Porque essa promessa que ele te faz depois de te amar, que é incondicional, te livrar, já é condicionada a você. Aí é uma coisa que você precisa fazer para que ele cumpra a promessa. Aleluia. Sabe? Essa promessa que é condicionada, condicional, que requer uma condição sua, requer que você se levante e caminhe em direção dele. Fala, tá bom, Senhor, o Senhor já me ama, independente do que eu sou. Mas o Senhor me prometeu que o Senhor pode me tirar. O que eu preciso fazer para que o Senhor me tire da onde eu estou, da situação que eu estou? Aí é você, ele vai te revelar, você vai fazer isso, isso, isso. E se você fizer, aí você sai dessa. Glória a Deus. Porque essa é a característica do nosso Deus. Ele falou para o povo, ó, anda assim, 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 vocês vão herdar aquela terra lá. 10 voltaram querendo desviar o caminho, mas 2 voltaram crendo. E graças a Deus, para honra e glória do Senhor, Moisés e Arão falaram assim, não, nós vamos com ele, porque nós conhecemos o nosso Deus. A condição, você crê no Senhor. Você crê, essa é a condição. Então por isso que você precisa entender essa palavra, guardar no teu coração, tá? E faça o que tiver que fazer, cara, para você herdar o melhor de Deus para a tua vida, assim como meu irmão. Meu irmão, eu profetizo na tua vida, cara, mais de 30, 40, 50 anos na presença de Deus, até que Ele venha te levar para o lugar que Ele preparou para você. Não esqueça disso, não se esqueça dessa promessa, dessa palavra. Eu profetizo na tua vida, cara, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu profetizo na vida de cada um de nós, mas que nós venhamos dar isso para o Senhor, dar o nosso coração e entender o que devemos fazer. Fala com Ele, eu sei que Ele vai se manifestar para muitas pessoas, se não para todas é que vão falar, ó, você precisa fazer isso, e acredita naquilo que Deus fala sobre você, o que Ele fala para você fazer, que você vai avançar, vai chegar longe, assim como o povo de Israel. Eles herdaram, eles venceram os inimigos. Depois, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que eles herdam a terra, que eles invadem de Jericó, eles arrebentam tudo. Deus entrega todos os inimigos na mão dele, ou seja, tudo que dominava, tudo que causava medo, tudo que causava terror, Deus colocou tudo num pacote e entregou na mão deles. E é isso que Deus quer fazer aqui essa noite. Na verdade, é o que Ele tem feito, né? O que Ele fez na vida do meu irmão, isso aí não é exclusivo só Deus com ele, não. Deus pode fazer na vida de qualquer um que quiser. Né? É isso, meu irmão. Fica com essa palavra aí. Vamos que vamos. Amém? Sem mais delongas, né? Agora, ele mandou orando para o nosso Deus. Bota seja o teu nome. Bota seja o teu nome. Glória a Deus. Meu Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da tua santidade, Pai. Te agradecemos, meu Deus, por este momento, Deus, que nós nos reunimos para louvar o teu santo nome no culto de ação de graça, porque o Senhor é o único, merecedor de honra, de glória e de louvor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos todo o alimento, Pai, que vamos consumir nesta hora ao Senhor, Pai, que nós venhamos a ficar alimentados e satisfeitos, Deus. E se o Senhor quiser, Pai, através dele também o Senhor pode curar, pode sarar, Deus, pode sarar feridas, ó Pai, no corpo, Deus, até mesmo na alma, Pai, se o Senhor desejar. Que assim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.